Olá! Nessa aula eu vou mostrar para você como fazer o cálculo do imposto para uma empresa optante pelo Simples Nacional no segmento de serviços. Na aula passada a gente fez aí a apuração do imposto para uma empresa de comércio. Nessa aula a gente vai ver como fazer esse mesmo procedimento para uma empresa que presta serviços. A prestação de serviços ela costuma ser um pouco mais tranquila do que comércio. Uma vez que o comércio envolve mercadorias, estoque, particularidades das mercadorias e por aí vai. No entanto, o segmento de serviços é um pouco mais tranquilo, mas ainda assim tem as suas particularidades, principalmente a questão da retenção de determinados impostos. Tá? Se você ainda não ouviu o termo retenção, a retenção é quando uma empresa que contrata um determinado serviço de uma outra empresa, né? Essa empresa que está contratando, ela se chama tomador do serviço, né? Quando o tomador do serviço ele faz a retenção de determinados impostos aí, atendendo exigências legais. Tá? Então a retenção de impostos é quando o seu cliente presta serviço para uma outra empresa e essa empresa ela retém determinados impostos, como ISS, INSS, e aí vai de acordo com a legislação local, né, no caso do ISS, e da legislação federal aí para os impostos federais. Tá? Então, na realidade, a retenção é mais uma ação do governo, né, em que as empresas tomadoras elas antecipam determinados impostos. Né? Com isso, o governo ele tem essa antecipação do imposto e combate a sonegação fiscal. A sonegação fiscal aí é o grande fantasma que assola o governo, e o governo ele, o tempo todo aprimora os seus sistemas de inteligência, lança mão de ações sempre no intuito de combater a sonegação fiscal. Inclusive esse mundo de obrigações acessórias que as empresas têm, né, como o SPED, PGDAS, declarações de imposto de renda, visam municiar o governo de informações justamente para ocorrer o cruzamento de dados e, com isso, o combate à sonegação fiscal. Tá? Ainda falando de retenções, né, você deve estar na dúvida, Renato, existe alguma declaração que as empresas têm que fazer para comprovar essa questão da retenção? Sim, existe a EFD-REINF, né, que é uma declaração que está dentro do universo SPED, ela complementa o E-Social. A EFD-REINF é a escrituração fiscal digital para retenções e outras informações fiscais. Então, os tomadores de serviço que fazem retenções, né, eles têm que transmitir a EFD-REINF, né, com todas as informações de retenções aí que ocorreram. Fique tranquilo que a gente vai falar sobre a EFD-REINF lá no módulo específico de departamento pessoal. Então, indo aqui para o sistema, sem mais delongas, uma coisa importante antes da gente começar, é bom você prestar bastante atenção nessa aula, que no final desse módulo você vai fazer um exercício prático, em que você vai ter que fazer o cadastramento de uma empresa, importação da nota fiscal, que eu vou disponibilizar para você fazer esse treinamento, né, e depois fazer a configuração e apuração do imposto para uma empresa de prestação de serviços. Você achou que ia ficar só na molezinha assistindo, mas no final desse módulo você já vai ter que arregaçar as mangas e colocar a mão na massa, tá? Então presta bastante atenção, que eu vou compartilhar aqui algumas dicas e ferramentas aí interessantes para você poder fazer a configuração do sistema e a apuração do imposto de forma tranquila, tá? Então lembrando que eu já selecionei aqui a empresa em que eu estou fazendo a apuração e o mês base, né, a competência, tá? E aí na aula retrasada, né, lá na aula de importação de documentos fiscais, eu fiz a importação aqui dos documentos. Então eu vou aqui na opção lançamentos, registro de saída, serviços prestados. Vou clicar aqui para ver aqui as notas que eu importei para o sistema. Então tá aqui, eu importei 3 notas para o sistema, foram serviços prestados nessa competência. Então a gente tem o valor total aqui, 32.202,37, o valor do ISS e o valor do ISS retido. Tá? Então, te antecipo aqui que essa prestação de serviço aqui para a empresa FX teve o seu ISS retido
né? Então eu vou ter que fazer as devidas configurações aqui para que eu não pague novamente o ISS, né? Porque se o ISS foi retido, quando eu for apurar um imposto, eu tenho que prestar essa informação no sistema, né? Porque senão eu vou pagar o ISS duas vezes. Ou seja, quando eu recebi pelo trabalho, eu recebi o valor descontados o ISS que já foi retido. Então eu tenho que prestar essa informação na hora que eu for apurar o imposto para eu não pagar o ISS de novo, ok? Então a retenção, você tem que estar antenado justamente para o seu cliente, você tem que verificar com o seu cliente se na prestação de serviços teve algum imposto retido, para que você possa fazer essa configuração no sistema, gerar a guia informando as notas que já tiveram determinados impostos retidos, para não pagar duas vezes esse mesmo imposto, ok? E essa outra empresa aqui não teve retenção, então a gente incidiu aqui o valor do ISS também, ok? Então a gente tem aqui as notas importadas, o total do faturamento, vou fechar aqui. Lembrando que empresa de serviço, né, como a gente viu lá em empresa de comércio, se tiver algum serviço cancelado, algum documento cancelado, também se deduz da base de cálculo aí da apuração do imposto, tá? Então vou fazer aqui imposto, vou fazer a apuração. Então, o valor aqui a gente já tem a base de cálculo, né, que foi o total do faturamento, e o imposto a ser pago. Esse imposto está correto, as configurações no sistema já foram feitas, e agora eu vou compartilhar com você essas configurações para você perceber aí o que foi feito, tá? Então eu vou clicar aqui em detalhar imposto. Então, primeira coisa, faturamento dos últimos 12 meses. Já está aqui cadastrado, né? Eu já te mostrei como cadastra esse faturamento dos últimos 12 meses na aula passada. Você clica aqui nos 3 pontinhos e insere aqui o faturamento. Tá? Aqui agora a gente tem uma novidade, que é a folha de salário dos 12 últimos meses. Empresas de prestação de serviço que tributam aí pelos anexos 3 e 5 estão sujeitos ao fator R, tá? A gente já vai falar sobre o fator R, mas antes cabe informar aqui que aí com isso você tem que informar a folha de pagamento dos 12 últimos meses, ok? Então aqui já está informado, aí consequentemente aqui o sistema já calcula o fator R, tá? E aí eu marquei aqui, ó, prestação de serviços, sujeitos ao fator R sem retenção / substituição tributária, e sujeitos ao fator R com retenção / substituição tributária. Então, como eu mostrei as notas lá, eu tive notas que sofreram a retenção na fonte, né, como é chamado a retenção, essa outra nomenclatura, retenção na fonte. Tá? Então, eu tive notas com retenção na fonte e notas sem retenção na fonte. Tá? Então, com isso, eu já tenho aqui as duas receitas segregadas. Clicando aqui em continuar, eu tenho a receita aqui que foi tributada integralmente, que não sofreu retenção. A receita que sofreu retenção. E aqui eu tenho as duas receitas com as respectivas alíquotas. Então repare que a receita que não sofreu retenção, a alíquota é de 6%, porque aqui dentro eu tenho o ISS, tá? De 2%. E a receita que teve retenção de ISS, a alíquota aqui está 3,99%, mas o correto aqui seria 4%, né? O sistema deu uma falha aí de 0,01%. Então repare aqui que não teve ISS, porque o ISS já foi retido pelo tomador do serviço, tá? Então eu estou te explicando aqui esse imposto por dentro para você ter esse entendimento, tá? Bem, então entendido o cálculo desse imposto, repare que é muito simples, né? A gente vai fechar aqui. Agora eu vou compartilhar algumas coisas com você. Voltando aqui para a Lei Complementar 123 de 2006, a gente vai descer lá no seu artigo 18. Ou melhor, primeiro vamos nas tabelas. No final da Lei Complementar, a gente tem as tabelas aqui com os anexos. Então a gente tem aqui, ó, anexo 5 da Lei Complementar 123. O anexo 5 são para empresas de prestação de serviços. Então na primeira faixa, a minha empresa, ela se encontra na primeira faixa de faturamento. Você viu lá o faturamento dos últimos 12 meses, que dava 120 e poucos mil. Então, até 180 mil está enquadrado na primeira faixa. Repare que a alíquota é de 15,50%. E o anexo 3, prestação de serviço, repare que a primeira faixa, a alíquota é de 6%, ou seja, menos da metade. Então, faz uma grande diferença aí você tributar no anexo 3
ou no anexo 5, concorda? Então agora a gente vai entender o que é o fator R, o porquê ele ocorre. Nós estamos aqui no artigo 18 da Lei Complementar 123 de 2006. Então a gente vai descendo aqui. Então aqui no parágrafo 5º I, a gente vai dar uma analisada. Sem prejuízo do disposto no parágrafo 1º do artigo 17 desta Lei Complementar, as seguintes atividades de prestação de serviços serão tributadas na forma do anexo 5 desta Lei Complementar. Então aqui tem os serviços que são tributados pelo anexo 5, né, que é aquela alíquota lá de 15,50% na primeira faixa. Então aqui vem trazendo as atividades que são tributadas no anexo 5, tá, que a alíquota é bem mais alta. Então aqui no item 9 a gente tem auditoria, economia, consultoria. Então a minha empresa está enquadrada como consultoria. Teoricamente ela teria que ficar ser tributada pelo anexo 5. Então agora a gente vai descer mais um pouquinho. Vamos aqui no parágrafo 5J e entender. As atividades de prestação de serviços a que se refere o parágrafo 5º I serão tributadas na forma do anexo 3 desta lei complementar, caso a razão entre a folha de salário e a receita bruta da pessoa jurídica seja igual ou superior a 28%. Tá? Então, o que isso quer dizer? Se a minha folha de pagamento, e aí dentro da folha de pagamento entra pagamento aos funcionários e prolabore do sócio, tá? Prolabore do sócio também entra nesse percentual. Se o prolabore do sócio e o salário for igual ou superior a 28% da minha receita bruta do mês, então eu vou tributar pelo anexo 3, tá? Esse adeno na lei, ele visa estimular com que as empresas contratem funcionários, né, tenham quanto mais funcionários você tem, consequentemente, maior é a sua folha de pagamento, né, e aí com isso você tem uma redução significativa aí na carga tributária. Tá? Espero que tenha ficado claro isso, para que a finalidade aí do fator R, tá? Mas aqui na lei complementar você tem informações completas sobre isso. Então, entendido isso, entendido como se enquadra aí as empresas de prestação de serviços em seus respectivos anexos, eu vou compartilhar aqui com você uma ferramenta bem bacana, que no site contábeis.com.br, em outro módulo eu vou falar mais sobre esse site, por hora eu vou falar exclusivamente dessa ferramenta. Então, aqui nesse site você faz o seu cadastro, eu já tenho o meu cadastro aqui, você realiza o cadastro, é totalmente gratuito, e aí você vem em ferramentas, e clica aqui em Simples Nacional. Aqui em ferramentas do Simples Nacional, você vai jogar aqui o KENAI da empresa. Tá? Então eu vou jogar aqui, eu venho aqui na consulta cadastral da Receita Federal. Vou jogar o CNPJ da empresa, né, do meu cliente. Vou consultar aqui. E aí eu vou pegar o KENAI da atividade principal, que é o 7020400. Vou vir aqui na ferramenta e vou jogar 7020400. Então eu vou buscar aqui o KENAI. Então vem aqui, ó. Essa ferramenta é bem bacana. Ele vem aqui, ó, Simples Nacional, atividade permitida no Simples Nacional. O KENAI não está incluso nos parágrafos 1º e 2º do artigo 8 da Resolução CGSN 94 de 2011. Caso a empresa exerça tão somente atividades permitidas, poderá segregar receita pelo anexo 5. Observação, a partir de 2018, quando o fator R for superior a 28%, deverá ser tributado pelo anexo 3. Então, por aqui você vê em que anexo a empresa se encontra, né, e também se ela está sujeita ao fator R ou não. Então é uma ferramenta bem bacana, tem outras funcionalidades, mas por hora eu vou mostrar apenas essa, ok? Então voltando aqui no sistema, uma outra configuração que você tem que fazer são os serviços e a forma de tributação dos serviços que o seu cliente possui, tá? Eu vou mostrar isso melhor aqui. Ó. Na opção cadastros, você vem aqui em serviços,
Então você tem duas situações, o código do serviço e a tributação. A gente tem que fazer essas duas configurações aqui. Primeiro eu vou na tributação. Na opção tributação, eu cadastrei para essas três notas fiscais que eu importei, eu cadastrei esses dois últimos serviços aqui. Então eu tenho prestador de serviço optante pelo Simples Nacional com retenção e prestador de serviço optante pelo Simples Nacional sem retenção. Tá? Então o com retenção, eu vou abrir aqui, eu configuro aqui, ó, 5, atividade sujeita ao fator R, anexo 3, então você tem aqui as situações, anexo 3, atividade não sujeita ao fator R, e a minha empresa ela está aqui na atividade sujeita ao fator R. E aí na forma de tributação você tem aqui, ó, isento, tributado e outros, no caso aqui é tributado, e a alíquota de ISS. Tá? A alíquota de ISS dentro do Simples é de 2%, então eu cadastrei aqui a alíquota. E aí eu informei aqui a retenção de impostos, ISS retido, aí eu repito aqui a alíquota do ISS que foi retido, ok? Voltar aqui. E eu tenho sem a retenção de impostos, que eu tenho a mesma condição aqui. Mesma condição, atividade sujeita ao fator R. Entretanto, eu não preencho aqui a informação de retenção, que essa é uma operação que eu estou configurando sem retenção, ok? Então, eu tenho outros registros aqui que são cadastrados, que já são automáticos do sistema, e aí você tem que fazer essa inclusão de acordo com o perfil aí do seu cliente, a característica aí do seu cliente, tá? Vou fechar aqui. Aí depois de configurado isso, você tem aqui em cadastros, serviços, e aí a gente vai vir em código de serviços. E aí o seu cliente, você vai cadastrar os serviços aqui e você tem que linkar lá as notas fiscais a cada tipo de serviço, tá? Então esse serviço aqui, eu cadastrei dois serviços aqui. O primeiro que é o serviço de revisão tributária com retenção de ISS e o serviço de revisão tributária sem retenção de ISS. O com retenção, eu coloquei aqui, ó, a tributação. Eu coloquei aquela tributação que eu cadastrei, aquela opção 6 lá, prestador de serviço optante pelo Simples Nacional com retenção, né, naturalmente. E aí a descrição do serviço aqui eu botei revisão tributária com retenção de ISS. E aí eu linkei lá naquela nota fiscal, tá? E a outra é sem retenção. Sem retenção, você cadastra aqui a descrição do serviço, natureza da operação, tributado no município, tributado fora do município, isenção, imunidade, o tipo de atividade que é o tipo de atividade da sua empresa, da empresa do seu cliente, melhor dizendo, que você pega essa informação na nota fiscal, tá? E aqui é a opção de tributação, que foi a que eu cadastrei lá naquela outra opção. E aqui é a prestador de serviço optante pelo Simples Nacional sem retenção, ok? Então, se eu voltar lá, vou lá em lançamentos, registro de saída aqui, serviço prestado, vou clicar aqui nessa opção aqui de R$680. E aí eu tenho aqui, ó, o código do serviço. O código do serviço, eu tenho aqui a revisão tributária sem retenção. Ok? Linkei com o código de serviço que eu configurei para esse tipo de situação. Tá? Se eu for na outra, nota fiscal, essa tem retenção, né? Nessa operação sofreu retenção. E aqui no código de serviço, eu linkei no código 2. Aqui, ó, 2 que é a revisão tributária com retenção. Tá? Então, empresa de prestação de serviço, você quando cadastra a empresa no sistema, né, naturalmente quando tiver as primeiras notas fiscais, você tem que fazer essa configuração do serviço, do tipo de tributação. Aí você importa os documentos fiscais, linka com o tipo de serviço correspondente, que dentro do tipo de serviço já vai estar configurada a informação de retenção ou não, e aí você faz a apuração do imposto. Tá? Então, aquela mesma situação, depois de tudo pronto, a gente vem aqui, imposto, apuração, e aí vai aparecer essa tela, você pode clicar aqui no Simples Nacional, que ele automaticamente abre o navegador e faz a apuração do imposto, né, se você tiver configurado lá o código de acesso ao PGDAS ou então o certificado digital da empresa. Tá? Então, antes de encerrar essa aula, eu quero dar uma última dica.
né? Vamos supor que eu não tenha configurado dentro do sistema o código de acesso lá ao portal do Simples ou certificado digital. Então eu vou lá no portal do Simples Nacional, fazer o login aqui com o acesso do cliente. Então, como uma última dica aqui, vamos supor que a gente fez a apuração e está fazendo aqui a declaração do imposto. Só quero te mostrar um pequeno detalhe. Então aqui no portal do Simples Nacional a gente tem aquelas mesmas opções, né? Prestação de serviços exceto para o exterior. E aqui você tem a situação de sujeitos ao fator R sem retenção e sujeitos ao fator R com retenção. Então você viu lá que a empresa se enquadra nessa situação. Caso você fique com alguma dúvida, né, o que eu queria te mostrar é justamente essas opções aqui de interrogação. Meu cliente está enquadrado em qual situação aqui? Então você clicando aqui na interrogação em obter informações, você abre aqui algumas informações aqui sobre atividade, as atividades que estão enquadradas nessa situação. E aí inclusive vem trazendo a base legal aqui, né? Aí você tem a administração e locação de imóveis de terceiros, nessa situação que eu cliquei aqui, que foi a de sujeitos ao fator R sem retenção substituição tributária de ISS com ISS devido a outro município. Então, eu clicando aqui, ele mostra as atividades que estão sujeitos a essa condição. Tá? Mesma coisa, vou clicar aqui, por exemplo, não sujeitos ao fator R e tributados pelo anexo 3 com retenção e substituição tributária de ISS. Quais são os segmentos que estão sujeitos a essa condição? Então a gente tem aqui, ó, ele traz o embasamento legal da Resolução 140 de 2018 e os segmentos: agência terceirizada de correios, agência de viagem e turismo, transporte municipal de passageiros e de cargas de qualquer modalidade, centro de formação de condutores de veículos automotores. Então ele traz todas as atividades aqui incluídas. Então, se você tiver com dúvida, você tem mais uma fonte aqui de informação, fonte de informação oficial, diga-se de passagem, né, que é o próprio sistema do governo, né, que você consegue tirar determinadas dúvidas. Assim concluímos essa aula, espero que você tenha gostado. Vai se preparando, que no final desse módulo você vai fazer uns exercíciozinhos para fazer a apuração de imposto aí para empresas de prestação de serviço. Um forte abraço e até a próxima aula.